Vamos montar um plano para ter um 2025 com uma ótima organização financeira. Hoje eu vou te ensinar como a gente vai conseguir fazer uma organização financeira de maneira bem efetiva para ter um 2025 muito bom, de muita prosperidade, de muito dinheiro, uma organização financeira impecável. São alguns pontos, algumas dicas aqui, são exatamente 7 dicas que eu vou te dar para você conseguir organizar suas finanças. Sem enrolação aqui, vamos para a dica 1, que é revise o seu 2024. Relembre os seus principais gastos. Uma dica que eu tenho, na verdade, é que você comece a anotar seus gastos. Você tenha sempre anotado numa folha de papel, no bloco de notas do celular, no Excel, tanto faz, da maneira que for mais fácil para você. Eu, principalmente, gosto de fazer pelo Excel, porque eu já tenho uma planilha lá de gastos, de ganhos e etc. E sempre que eu gasto uma coisa, eu anoto geralmente no celular, no bloco de notas, ou até às vezes num grupo do WhatsApp que só tá eu. Quando chega no fim do dia, eu vou lá, jogo essas coisas para a planilha do Excel. Mas às vezes eu também abro a própria planilha, dependendo do canto que eu esteja. Se eu tiver ali 30 segundos, é bem rápido, eu só anoto. Mas se eu tiver com muita pressa, vou lá, entro no grupo do WhatsApp e anoto aquele custo. Mas se você não faz isso, você pode simplesmente tentar lembrar as coisas que você em foco gastou mais dinheiro, aquelas que foram mais relevantes, o quanto você gastou em média com certos produtos, só para poder ter uma estimativa ali, vai anotando o que conseguir para você relembrar esses gastos. E aí outra coisa que você vai fazer é analisar se você conseguiu cumprir, você conseguiu alcançar suas metas de 2024. Caso não tenha conseguido, o que você conseguiu, o que faltou, por que faltou, qual foi o resumo do seu 2024. Outra coisa que você tem que dar muita importância são os gastos que foram mais altos do seu ano, como por exemplo um financiamento, um aluguel, ou por exemplo a gasolina, um conserto. Você tem que estar em mente, tem que estar gravado na sua cabeça muito fixo quais foram as questões que mais impactaram minha vida financeira em 2024. E outra que você também tem que identificar são as despesas que são pequenas, mas acumulativas. Como assim? Digamos que você faz faculdade e todo fim de faculdade, ou por exemplo, todo fim de trabalho, você vai e sai para lanchar em um canto específico e gasta ali, por exemplo, R$10. R$10 é inofensivo, mas quando você vai ver R$10 multiplicado por 30 dias no mês já dá R$300. Então são gastos que eles isolados são pequenos, mas quando são acumulativos resultam num valor muito grande. Ou por exemplo, você assina vários serviços de streaming, você nem assiste todos, e aí cada um pequeno, mas quando você acumula todos dá um valor muito grande. E com isso a gente pode ir para a dica de número 2, corte os gastos desnecessários. Também temos que atrelar essa dica com aquela dica do primo rico, que é não corte o cafezinho. Você tem que analisar os gastos que são desnecessários e que causam grande impacto na sua carteira, os que realmente são desnecessários. E aí, por exemplo, você assina 10 serviços de streaming, mas só assiste 2, às vezes você visita 2 com frequência e 2 às vezes, então no total são 4. E esses 6 que estão sobrando ali, você nem precisa deles, então joga eles fora, para de assinar, você já vai economizar uma grande quantia de dinheiro. Quando você botar isso na ponta do lápis, no fim de ano você vai ter economizado muito dinheiro. Como por exemplo, digamos que cada serviço de streaming é R$20. Só nessa conta aqui, ó, já seria 20 vezes 6, 120. Se botar isso por ano, já vai dar mais de R$1.000. Então, R$1.000 seria uma coisa que você poderia comprar no fim de ano, uma coisa a mais, uma coisa que pudesse satisfazer você muito mais do que isso poderia te satisfazer. Além de que você poderia também investir para chegar na sua aposentadoria mais rápido. Outra coisa que você deve olhar também são as taxas bancárias que você pagou. Se você pagou alguma taxa desnecessária, sempre bom olhar a sua conta que está atrelada à sua conta do salário, que você recebe o seu salário de sua empresa, de onde você trabalha, se eles estão cobrando algum tipo de taxa, pois é direito do consumidor você ter uma conta que tenha serviços gratuitos e que tenha taxas apenas se você quiser ter alguns serviços. Se você for lá, ver que está cobrando alguma taxa, tenta conversar com o gerente do seu banco, tenta conversar ali com o atendente, pergunta o que é que significa aquele gasto, por que você está pagando aquilo. Caso você não queira aquela cesta de serviço, que geralmente é o que você paga a taxa e muitas pessoas nem veem, você solicita uma remoção daquela taxa porque você não usa aquele serviço e simplesmente você vai zerar essa taxa. Então é muito bom você olhar as taxas que são mal pagas, que você nem sabia que pagava muitas vezes. Você também pode olhar as compras que foram impulsivas e exageradas. E também você pode olhar aqueles custos que são fixos, mas são mal administrados, como água e luz, por exemplo. Luz principalmente, que é um item que é muito caro e dependendo do seu uso ali você pode estar gastando exageradamente, como por exemplo
Caso você tenha um ar-condicionado, você usa o ar-condicionado de porta aberta, então tipo, o ar-condicionado vai forçar muito mais para poder gastar aquela energia para deixar um ambiente frio, gastando muito mais energia e você pagando um valor muito mais alto no final do mês. Então você fazer essa melhor administração desses gastos que são mais exagerados, que são os maiores, para você poder cortar custos de maneira muito mais efetiva. A terceira dica para um melhor 2025 financeiramente é você fazer a sua reserva de emergência. O que é isso? A reserva de emergência é um dinheiro que você vai ter guardado, que pode cobrir qualquer emergência que você tiver, praticamente qualquer uma, ou que pode suprir uma necessidade sua de, por exemplo, você se despediu de um emprego e vai ficar 5, 6 meses desempregado. Mesmo que você não receba o auxílio-desemprego, mas você vai se assegurar nessa reserva de emergência, porque foi uma emergência ali que ocorreu. Por exemplo, você se acidenta e não pode trabalhar e não vai receber dinheiro do seu trabalho. Então, a reserva de emergência é um dinheiro que você tem que ter uma certa quantia. Que quantia seria essa? Normalmente, a gente calcula de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Digamos que para você sobreviver ali o essencial, você gasta R$1.000 por mês. Então você vai gastar 1.000 vezes 3 ou vezes 6, que seriam R$3.000 ou R$6.000. Esse dinheiro guardado já vai suprir muitas necessidades suas e evitar você de entrar em encrencas. Como por exemplo, você precisa porque precisa de um dinheiro para fazer alguma coisa. O que é que você vai fazer para arrumar esse dinheiro? Você vai ter que trabalhar muito de uma hora para outra, mas ainda assim não dá tempo de conseguir esse dinheiro rapidamente. Então você vai ter que pedir para amigos, você vai ter que pedir para parentes, você vai ter que pegar talvez um empréstimo, pegar com a agiota, talvez, não sei. Então, tipo, isso é muito ruim, principalmente nessas questões dos últimos fatos que eu falei. Então, tipo, se você pegar um empréstimo, depois você vai ficar com juros altíssimos, dependendo das situações, você pode até se endividar durante muito tempo, porque não consegue mais pagar a dívida e entra numa bola de neve de dívidas. Então, uma reserva de emergência é uma coisa muito boa que todo investidor iniciante deve fazer. Você deve dar foco a ela, você deve investir principalmente nela no início. Essa questão da rentabilidade você deixa para depois. Se você quiser, você pode fazer uma divisão. Você investe, por exemplo, 50% do seu dinheiro para reserva de emergência e os outros 50% para poder comprar suas ações, para poder investir na sua aposentadoria. Mas esse dinheiro inicial reservado principalmente para reserva de emergência. Eu recomendo você investir até mais, por exemplo, 70% na reserva de emergência, que aí depois termina ela logo e pode investir com força total nas ações, nos fundos imobiliários e etc. Mas onde esse dinheiro ficaria guardado? Ele ficaria guardado em investimentos que são seguros e que tenham uma boa liquidez. O que é liquidez? É aquele investimento que você pode resgatar ele muito rápido. Que, por exemplo, uma casa de aluguel. Você tem uma casa ali, você comprou uma casa. Ela tem uma liquidez muito baixa. O que significa isso? A velocidade da qual você consegue transformar essa casa em dinheiro real é muito demorada. Porque você bota aquela casa para vender, às vezes demora 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo do preço da casa. Então, tipo, caso você esteja numa emergência, vai ser muito devagar para você transformar isso em dinheiro real. Em ações, muitas vezes você tem que esperar um momento certo para poder vender a ação. Mesmo assim, quando você vende de imediato, às vezes demora 2 dias para cair o dinheiro na sua conta. Então, você tendo um investimento que seja bem seguro, como uma poupança da vida, ou até mais do que isso, como por exemplo o Tesouro Direto, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre o Tesouro Direto, que além de ser seguro, ele tem bastante liquidez. Ele tá aqui no card, é só você clicar para poder ver esse vídeo. Tem que ter uma ótima segurança e uma liquidez quase que imediata. Você pegou, clicou ali para resgatar o dinheiro, resgatou e faz o que você precisava fazer, como pagar um plano médico ali, uma questão que você teve de emergência de um acidente. Você, por exemplo, trabalha de Uber e o pneu do seu carro furou, você usa esse dinheiro para poder consertar o pneu. Enfim, são N questões que podem acontecer com você. Assim como o nome está dizendo, é uma emergência, é um imprevisto. E uma questão para isso é que você nunca deve usar a reserva de emergência para coisas que não são emergências, para gastos, lazeres, coisas do tipo. Não, a reserva de emergência é para emergências. A dica de número 4 é: defina uma meta financeira para 2025. Principalmente, você tem que dar um nome para ela. Muitas pessoas não são boas com números, não tem essa ligação muito forte com o número. E até para quem tem também é muito bom você dar um nome para sua meta. Por exemplo, minha meta tem o nome de aposentadoria. Eu sou muito fixado na aposentadoria. Eu quero parar de trabalhar o mais rápido possível para parar de ser uma coisa assim que você é obrigado a trabalhar. Não, eu quero ter um tempo livre para curtir com minha família, com meus futuros filhos, para poder fazer o que eu quiser de trabalho, para poder
um dia trabalhar de uma coisa, outro dia trabalhar de outra, e eu vou viajar aqui, vou fazer um esporte ali. Eu tenho isso muito fixo na minha cabeça e por isso que eu tenho muita disciplina, porque eu botei um nome na minha meta. Se você quiser, você pode até botar uma meta pequena, como por exemplo, como a gente tá falando aqui que é uma meta para um ano, você pode colocar, eu quero comprar uma bicicleta. Quanto é que custa a bicicleta? R$ 1.200. Então você já tem um nome para essa meta, você já definiu a meta muito bem e botou um prazo para ela, principalmente. Ou, por exemplo, você pode colocar metas menores, como por exemplo, eu quero comprar uma bicicleta de aproximadamente R$ 600 e vou alcançar essa meta até junho de 2025. Então você estabelece um prazo para essa meta e fica muito mais factível, você consegue fazer um planejamento, uma metodologia ali para acompanhar. Inclusive, você pode quebrar essa meta em metas menores. Vamos colocar aquele novamente o exemplo de uma bicicleta de R$ 1.200 que você quer comprar até dezembro de 2025. Então, você pode guardar em caixinhas R$ 100 por mês, que aí quando chegar no fim de ano você vai ter 1.200. E uma outra dica é você investir esse dinheiro. Você sempre vai investir o dinheiro de sua meta para ver ali quanto você vai ter conseguido até certa parte daquele ano. É muito importante também que você analise sua meta, veja se você está conseguindo cumprir suas metas menores ali, suas metas mensais, semanais, e ajuste isso se necessário. Durante o meio do ano eu não consegui, vou ter muitos gastos, não vou conseguir guardar muito dinheiro, ou digamos que você já até passou dessa fase, então você ajusta ali e coloca uma meta um pouco maior para o fim de ano, já que você teve um desempenho menor no começo do ano. Ou até às vezes o contrário, você conseguiu um desempenho melhor no começo do ano, então você ajusta o final para ficar mais tranquilo, não ter tanto aperto. Ou você pode até aproveitar isso para investir muito mais e conseguir adquirir muito mais metas ainda no ano de 2025. Que aí a recompensa vai ser a sua satisfação por ter feito isso. E aí a dica 5 vai ser, monte um orçamento simples que funcione para você. Você tem que analisar a sua realidade, principalmente com aquela primeira dica que eu te dei de analisar os seus gastos de 2024. E você vai tentar montar uma estratégia para você. Existem diversas estratégias aqui na internet, no YouTube, que as pessoas dão. São muito boas, recomendo muito que você estude elas. Como, por exemplo, a regra do 50, 30, 20. Você vai pegar todos os seus custos, vai botar os essenciais nos 50, você vai botar aquelas coisas que não são essenciais nos 30, e nos 20 você bota investimentos, tanto questões ali que vai fazer otimizar seu dinheiro, quanto investimentos em si mesmo. Enfim, existem várias e várias estratégias. Uma que eu gosto muito é do Homem Mais Rico da Babilônia, que é guarde no mínimo 10% de todos os seus ganhos. Enfim, existem diversas estratégias, você pode adotar melhor para você. Você, de qualquer maneira, de qualquer dica que você veja, você tem que priorizar 3 coisas: as despesas fixas, os lazeres e os investimentos. Essas são as coisas que você deve priorizar e todo mês você tem que estar com elas ali à risca e pagar elas. Você tem que pagar seus lazeres, seus investimentos e suas despesas fixas. Você pode também estipular uma margem ali para uma manobra financeira. O que seria isso? Por exemplo, 5% de erro. Em certo mês eu tenho que investir 10% da minha renda, mas eu investi 15%. Tá aceitável. Investir 20%, não. Vamos analisar aqui, estou investindo demais, talvez esteja faltando dinheiro para outras coisas. Ou ao contrário, eu tenho que investir 10, mas investir até 5. Não, ainda está aceitável. Investir menos do que 5, vamos olhar aí, tem alguma coisa que eu estou gastando a mais que eu não estou observando. Então, estipula ali, de acordo com a metodologia que você adotou, uma margem para erro, uma margem ali para poder fazer manobras. E é muito importante que você seja realista, observe sua vida como é e estipule uma boa meta. Não vá num sonho, num conto de fadas e vou investir 50%, mas não vai conseguir investir 50% da sua renda, dependendo de muitos casos. Então, seja bem realista, adote metas que não sejam tão pequenas, mas que também não sejam muito exageradas. E organize bem sua vida financeira. Quanto mais você fizer isso, você pode até fazer isso mensalmente. Você faz você estipula suas metas de 2025 todo, mas de acordo com cada mês você vai analisando. Esse mês aqui eu consegui fazer isso, mas não gostei disso, quero mais dessa parte. E você vai ali ajustando para chegar no fim de ano e você conseguir ter cumprido todas as suas metas. Uma vez por mês não vai matar ninguém fazer isso. É muito prazeroso, inclusive. E aí eu vou dar uma dica matadora aqui, que vai ser a dica de número 6. Pague-se primeiro. Essa dica também veio do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Por que é que você paga os outros antes de você? Por exemplo, você vai lá receber o seu salário. O que é que você faz? Você paga o aluguel. Você está pagando o dono da casa que você mora. Depois você vai fazer a feira. Você está pagando ao dono do mercado.
depois você vai comprar roupas, você está pagando para o dono da loja de roupas, enfim. Você paga os outros primeiro do que você. E aí quando chega no fim do mês, não sobrou dinheiro, você já gastou com outras coisas e você dá aquela velha desculpa de não sobrou dinheiro para investir. Se a pessoa mais importante do mundo para você é você mesmo, e por que você não se paga primeiro? Assim que você receber o seu salário, digamos que você recebe R$1.000. E aí você vai seguir a dica do homem mais rico da Babilônia de guardar no mínimo 10% de todos os seus ganhos. Então, você vai pagar R$100 para você mesmo. Então você não ganha R$1.000, você ganha 900. Você tem que dizer para sua mente, eu tenho R$900 para gastar. Recebi meu salário, R$100 são do meu eu do futuro, e esses 900 eu posso organizar minha vida financeira com base neles. Isso é uma dica que é muito boa. Você pode ativar algumas configurações do banco que você usa, fazer Pix automáticos. Você, por exemplo, recebeu desse mês e depois ali em qualquer momento do mês você já pode planejar o Pix do próximo mês. Digamos, você sempre movimenta o seu dinheiro, só um exemplo aqui, para o Nubank. Você recebe no Banco do Brasil. São só bancos de exemplos, ok? Você recebe o dinheiro no Banco do Brasil e transfere ele para o Nubank para poder investir no Nubank. Então você já faz ali aquele Pix planejado. Você recebe dia 5. Então você bota esse Pix automático para o dia 6, por exemplo. Que aí você recebe o Pix e um dia depois você já vai receber ele no Nubank. Quando você receber, você pode já ter ali dia automático investir ou você espera algum tempo. Enfim, existem várias estratégias para isso, mas é muito importante que você se pague primeiro. E a dica de número 7 é que você deve ir devagar, mas você deve ir constante. Como assim? Você não precisa ser um expert em finanças para começar a investir. Você tem que ter um conhecimento bem básico. De início, você pode investir com coisas que são semelhantes à poupança, como Tesouro Direto, mas com o tempo você tem que ir aprendendo. Então, para as pessoas que pensam que você precisa ser um expert, que você tem que estudar horas e horas e horas para começar a investir, não. Isso não é verdade. Você pode começar a investir com pouco conhecimento, mas de acordo com que você vai fazendo os aportes, você vai colocando mais dinheiro, você vai tendo mais patrimônio, seu conhecimento precisa acompanhar. Um conhecimento para poder você ser muito bom em finanças não é um conhecimento muito grande. Ele é um conhecimento até que básico. Se você fizer o básico do feijão com arroz em finanças pessoais, você já consegue ter grandes rentabilidades. Mas você precisa estar sempre aprendendo. Então, uma vez por mês, uma vez por dia, quem sabe, ali você reserva 5 minutos do seu dia para ler alguma coisa sobre finanças. Eu gosto muito de quando acordo, tô ali tomando meu café, eu deixo na televisão rodando algum programa de finanças, algum vídeo no YouTube sobre finanças. Sempre gosto de fazer isso e cada vez mais estou aprendendo. No começo, quando eu estava aprendendo sobre finanças pessoais, principalmente, eu gostava de ver muito um programa que era Invest News, que é como se fosse um jornal, só que com tema de finanças. E eles explicam várias temáticas de finanças, o que é isso, o que é aquilo, é muito interessante. E tomava do meu dia 10 minutos. Então é algo muito simples, eu me divertia vendo aquilo e você vai conseguir constantemente aprender. Então tenha esse hábito, você não precisa aprender muitas coisas de início, mas com o tempo você vai sempre sendo consistente no seu aprendizado. E aqui por último vamos para uma dica extra, que é ganhe uma renda extra. Até combinou com o nome da dica, né? Se você ganha R$1.000, é muito difícil de você conseguir cortar os seus custos para poder sobrar R$100 no mês. Porém, se você tenta fazer uma renda extra para ganhar mais R$100 no mês, é muito mais fácil. Então, uma dica muito poderosa para quem quer ter mais dinheiro para poder investir, não é simplesmente cortar gastos. Isso também é muito importante, mas você tem que fazer renda extra. Para ganhar R$100 por mês, você pega ali, por exemplo, por fim de semana, você teria que ganhar R$25. E ganhar R$25 num fim de semana é muito fácil. Se você pegar qualquer bico ali de qualquer coisa, até para vender doce na rua, você vai ganhar muito mais do que isso. Então, você pode fazer uma renda extra para poder aumentar a quantidade de aporte ou até ter uma vida muito mais tranquila ali, muito mais estável. Como é que você pode ganhar uma renda extra? Você pode oferecer uma habilidade que você tem, como por exemplo, você é um bom cozinheiro, então você pode, cozinhar para poder vender no final de semana, vender feijoada, você anunciar ali. Eu tenho muitos colegas que vendem, inclusive aqui na minha cidade, vendem a feijoada com um pouco de arroz e a farofa ali e o vinagrete, e cobra R$30 por isso.
Então imagina a quantidade de dinheiro que esse cara deve ganhar num fim de semana só. Ele deve faturar bastante e tira os custos ali, com certeza sobra muito mais do que R$ 25 por fim de semana. E olha que ele só trabalha nos domingos. Você pode também vender itens que você não usa mais. Você baixa ali o OLX, você tem um PlayStation 2 parado que você nunca mais jogou, você tem um computador que tá ali empilhando na sua casa, tá lá pegando poeira e você nunca usou, então vende aquele computador por, dependendo da qualidade dele, você vende por 300, por 500 reais, por R$ 1.000, enfim. Você vender itens que você não usa mais. Você também pode fazer freela. O que seria o freela? É uma gíria para freelancer. O que significa isso também? É serviços online que você pode prestar sem nenhum vínculo com o empregador. Como assim? Digamos que eu sei fazer boas planilhas de Excel. Então, eu coloco ali num site, que tem vários sites que fazem isso, como o 20 Pila, o Orkana, enfim, Get Ninjas, vários sites de freelancers. Eu boto lá meu perfil. Eu sou bom em Excel, faço boas planilhas e posso fazer uma boa planilha para você por R$ 20. Então, você quer fazer uma planilha de gastos, por exemplo, que é o tema desse vídeo. Você vai lá e contrata o cara e ele faz uma planilha bem ali estilizada para você. Aí, por exemplo, eu cobro para uma empresa R$ 100 para poder fazer uma planilha ali para ela organizar a empresa dela, para fazer um fluxo de caixa, coisas mais complicadas. Enfim, você pode colocar as suas habilidades para poder ganhar dinheiro. Se é bom em inglês, faz uma tradução de textos, você pode dar aula, você pode gravar voz para poder ter um vídeo ali, por exemplo, lendo um livro. Aí você vende a sua voz, você vai ler aquele livro e manda o áudio para a pessoa postar no vídeo no YouTube, por exemplo. Enfim, são várias habilidades que você pode vender e se tornar um freelancer. Editar vídeos, editar fotos, fazer blogs, enfim, são N possibilidades. Você também pode pegar as suas melhores habilidades e transformar elas em hobbies. Por exemplo, eu conheci uma pessoa de São Paulo que ela tinha uma ótima habilidade no violino. E todo dia ela ia na praça, começava ali a tocar o violino, porque era uma coisa que ela já fazia por livre e espontânea vontade. E ela começou a fazer isso na praça pública lá de São Paulo e botava ali a caixinha dela e ficava ganhando dinheiro por as pessoas que estavam ali escutando ela tocar violino e gostavam e davam aquele dinheiro para ela, dava R$ 1, dava 5, enfim. E aí quando chegava no final de 2 horas tocando, 1 hora tocando, que ela já gostava de fazer isso, ela ainda tinha uma renda a mais. Então isso pode ser muito bom para você. E a última parte que você pode fazer também é investir em coisas que podem gerar renda para você. Como, por exemplo, você pode comprar terrenos, você pega ali e compra um terreno, aluga uma casa, enfim. Isso aí já é uma parte mais avançada de investimentos, mas que também vão te dar uma grana extra. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Vou estar deixando aí na tela de vídeos recomendados um vídeo que eu vou estar falando sobre fundos imobiliários, que é uma ótima maneira de você ganhar uma renda ali consistente e todos os meses. Também vou deixar um vídeo aqui que eu vou falar sobre o Tesouro Direto, tudo que você pode descobrir sobre o Tesouro Direto, tudo que você pode saber sobre ele, todas as siglas, o que é CDB, CDI, LCA, LCI, enfim. Veja esse vídeo e aprenda sobre tudo isso. E é isso, valeu!